Oi pessoal, eu me chamo Iriam. Eu me chamo Erison. Bom, esse vídeo aqui é para você que quer entrar em uma universidade federal, só que não sabe ainda o que vai cursar, porque falta informação, para você que não tem assim a noção de como é que realmente funciona o curso, ou para você também que já sabe o que quer e quer saber mais sobre o curso. Então nós criamos um projeto que se chama Quero Ser Universitário, que é justamente para tirar as suas dúvidas, não é, Erison? Pensando nisso, com esse projeto, qual é a finalidade dele? Entrevistar estudantes que só eles têm a propriedade de falar como é o dia a dia aqui na Universidade Federal. Falar sobre as aulas práticas, as aulas teóricas, as provas, o bloco, né? Todos esses aparatos e que vai ser falado aqui no vídeo. Né? Até também é sobre o processo do vestibular, como se preparou para tal curso. Então é muito importante porque vai trazer muitas informações para você. Então acompanhe esse vídeo que você vai ficar ligado nesse curso. Então, tchau! Tchau! Então pessoal, nós estamos aqui no bloco de Medicina e hoje nós vamos falar sobre o curso de Medicina. Então você que tem dúvidas sobre o curso e quer saber mais um pouco, quem vai estar falando sobre tudo do curso vai ser a Suênia, ela está no 8º semestre. Então assista o vídeo porque está muito bacana. E é isso aí. Meu nome é Suênia, eu tenho 24 anos e curso Medicina aqui na Universidade Federal de Roraima. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como que é a realidade do curso, esclarecer algumas dúvidas. E é isso, se você quiser saber um pouquinho mais, vem com a gente! Bom, eu escolhi Medicina já muito pequena, eu tinha mais ou menos uns 3 ou 4 anos de idade. Eu acompanhava muito minha mãe ao médico, enfim. E quando eu vi aquelas pessoas cuidando da minha mãe, eu tive muita vontade de também cuidar das pessoas assim. Então, a partir daquele momento, surgiu o primeiro desejo de querer ser médica. E a partir dali, meus pais sempre me incentivando e me perguntando se era realmente isso que eu queria. E eu sempre confirmando que sim, eles me ajudando em questão de ensino. Porque uma das primeiras coisas que a gente ouve quando você fala que quer medicina, é as pessoas falando, olha, medicina tem que estudar bastante. Então, meus pais, eles me auxiliaram muito nisso. E foi basicamente desde esse dia que eu decidi que eu queria ser médica. A preparação para o vestibular, especificamente para a medicina, começou desde o meu ensino médio. Eu fiz ensino técnico no IFE, no Instituto Federal de Roraima. Eu fiz técnico em eletrotécnica e foram 4 anos. Na minha época eram 4 anos. Então lá foi uma base muito importante para todo o meu aprendizado nas matérias português, matemática, física, química, enfim, foi uma base muito importante para mim. Mas além disso, eu fiz o cursinho pré-vestibular, que também foi essencial, com a ajuda dos professores, resolução de exercícios. E o que me ajudou bastante lá foi justamente o convívio com os colegas, de ter colegas que tinham menos dificuldade em algumas matérias que eu tinha mais dificuldade. Então a gente chegava e tentava se ajudar dentro do que fosse possível. Eu sempre tive mais afinidade e mais facilidade com a língua portuguesa. Então eu ajudava com os colegas nessa matéria, enquanto eles me ajudavam nas matérias que eu tinha mais dificuldade, que eram basicamente física e matemática, as exatas, né? E eles me ajudaram bastante. E questão de resolução de exercício, porque assim, para passar no vestibular, eu não passei de primeira, nem de segunda, eu passei de terceira tentativa, na terceira tentativa. Então, assim, o primeiro ano foi o último ano do ensino médio, estava bem corrido, questão do ensino técnico, e eu não consegui me dedicar tão bem, eu não me dediquei tão bem ao vestibular. Eu fui classificada para correção da redação, mas eu fui, assim, a última colocada. Mas ainda assim, eu não desisti, porque eu sabia que eu não tinha dado o meu melhor. Então, na minha segunda tentativa, no segundo ano de estudos, eu foquei bastante nas matérias que eu tinha mais dificuldade, como eu já citei, física e matemática. E eu procurei os professores, tirei toda a dúvida que eu tinha, aquela questão de que não existe dúvida boba, é muito verdade, não existe dúvida boba. Então, eu perdi aquela vergonha que eu tinha de chegar no professor, nos professores e tirar aquela dúvida. E eu também procurei resolver bastante exercícios, mas o segundo ano foi basicamente de adquirir o conteúdo
teórico. Então, toda a parte teórica eu estudei muito no segundo ano. E quando eu fui para o vestibular, eu ainda estava nervosa. Eu acho que um dos meus maiores inimigos era o nervosismo, a ansiedade, enfim. Então, eu não obtive um bom resultado. Não passei de segunda também, subi algumas colocações, mas não foi o suficiente para eu conseguir passar. Na minha terceira tentativa, no terceiro ano, eu fiquei pensando se eu estava assistindo numa coisa que não seria para mim. E eu já estava meio desanimada, mas aconteceram algumas coisas na minha vida que me fez ter mais certeza daquilo que eu queria, que era realmente medicina. Eu me tranquilizei, que no momento que fosse para eu passar, eu passaria. Porque a partir do momento que a gente entende que enquanto a gente está lá tentando, a gente está desenvolvendo outras habilidades. Como assim outras habilidades? Por exemplo, insistência, você persistir naquilo que você quer, você insistir naquilo que você quer e não desistir, porque tem momentos durante a nossa caminhada na medicina, ainda como estudante, que a gente vê que a gente precisa ter persistência, precisa ter força, e isso a gente, sem perceber, está desenvolvendo enquanto ainda está no pré-vestibular, de você ser resiliente, de você exercitar sua confiança e sua tranquilidade, que são muito importantes. Hoje eu vejo que são muito importantes para mim e que foram valores que eu fui aprendendo durante ainda meu estágio pré-vestibular. Então, no terceiro ano, eu vi que tinham outras coisas que eu precisava amadurecer, não só na parte do conhecimento também, lógico, porque a gente vai enfrentar uma prova, que tem questões, que tem muita coisa que a gente vai precisar saber, mas também dessa questão de ter tranquilidade e serenidade naquilo que ia acontecer no final do ano, que seria a prova. Então, o terceiro ano foi o ano que eu sentei, no meu terceiro ano de tentativa, eu sentei, vi quais eram as minhas maiores dificuldades e foquei nelas. Era a redação, em que parte da redação? Então eu foquei naquela parte para eu corrigir aquele erro. É na matemática? Qual conteúdo da matemática eu tenho mais dificuldade? Foquei naquilo e fui tentando suprir as lacunas que ainda tinham e das dificuldades que eu ainda tinha bastante. E aí no final do ano eu fiz a prova, eu acho que foi o ano que eu fiz mais tranquila, com maior serenidade, tranquilidade, e fiz e aguardei. Quando saiu o resultado do vestibular, foi um misto de sentimentos para mim, porque na época do vestibular eu estava estudando com uma das minhas melhores amigas e no dia que saiu o resultado, saiu meu nome e não saiu dela. Então foi assim, um dia de muita alegria, mas ao mesmo tempo aquele sentimento de tristeza, que eu queria que ela estivesse comemorando comigo, feliz também por ter passado, mas não foi o que aconteceu. Hoje em dia ela está em outro curso, está totalmente realizada, feliz também, mas um momento foi assim uma divisão de sentimentos, eu não sabia se eu ficava totalmente feliz, mas naquele momento ela se alegrou comigo e a gente conseguiu ficar feliz, né, pela minha conquista naquele momento. Mas foi assim, um sentimento de alívio, foi o que eu senti naquela hora, alívio, porque eu vi o resultado daquilo que eu tinha estudado durante todo o tempo, né, durante tanto tempo, e vi como que eu evoluí. Eu vi que se eu tivesse passado na primeira tentativa, não teria sido tão bom quanto eu passei na terceira tentativa. Fora que depois que iniciaram as aulas, eu conheci minha turma e eu vi que, cara, é a turma que eu tinha que estar e eles são incríveis e a gente aprende todo dia uns com os outros. Bom, a nossa metodologia de ensino ela é diferente. Nós chamamos de metodologia de ensino ativa, que é o PBL, que traduzido significa o ensino baseado em problemas, o aprendizado baseado em problemas. Então, o nosso curso, ele é com essa metodologia que ela é mais centrada no aluno, o aluno como um participante ativo dessa construção do aprendizado, dessa construção de conhecimento. Então, as nossas turmas, elas iniciam agora com mais ou menos 80 alunos. Só que durante a nossa semana, esses 80 alunos eles são divididos em pequenos grupos, que são conhecidos como grupos de tutorial. No tutorial, a gente tem esse momento de receber um problema e estabelecer uma conversa, uma discussão a respeito desse assunto. Nós temos o que nós chamamos de 7 passos do tutorial, que são passos que nós seguimos para desenvolver esse conhecimento. Por exemplo, nós recebemos um problema a respeito de uma mãe. A mãe gestante do segundo filho vem com a queixa de dor no pé da barriga. Pronto, esse é o problema. Dentro dos 7 passos, iniciam com a leitura. Nós iniciamos a leitura desse problema e o primeiro passo é estabelecer os termos desconhecidos. Então, se tem alguma palavra que a gente não conhece o significado, algo que não sabe o que, a gente estabelece nesse primeiro passo.
O segundo passo é a gente fazer perguntas em relação a esse problema. Qual a relação da idade dessa mulher com a gestação e com a dor que ela está sentindo? Enfim, nós estabelecemos algumas perguntas, dúvidas que nós tenhamos em relação a esse problema. O terceiro passo, a gente tenta responder os nossos questionamentos com conhecimento prévio. No quarto passo, nós resumimos toda a discussão, ver o que foi interessante daquilo, o que foi de relevante. No quinto passo, nós estabelecemos os objetivos de estudo. O que em relação à gravidez, em relação à gestação, em relação à mãe, o que foi interessante daquele problema, nós estabelecemos como objetivo de estudo. O sexto passo é o estudo individual, que nós fazemos na nossa casa, que geralmente tem um intervalo aí de 2 dias. Depois reúne o mesmo grupo de tutorial e a gente já chega com o nosso referencial teórico, conversando a respeito daquele assunto e trazendo uma resolução para aquela situação. Então, é um momento de construção de conhecimento. Conhecimento prévio, depois a gente vai, estuda e depois reúne todo mundo junto de novo e conversa a respeito daquele assunto. Essas discussões, elas são feitas em mais ou menos grupos de 10, 12 pessoas, depende muito do ano, às vezes 6 pessoas, depende muito do ano que a gente está e do módulo. E as avaliações, elas são feitas por um professor que fica também na sala, junto com os alunos. Ele é mais um mediador, assim, para não deixar a gente fugir tanto do assunto, não se perder. Então, ele está ali para ajudar a gente a buscar o conhecimento certo para aquele momento. Então, nós somos avaliados tanto individualmente pelo nosso desempenho individual quanto o desempenho em grupo, como nós conseguimos trabalhar em grupo, respeitar o colega, construir conhecimento junto com ele. Então, o interessante do tutorial é que a gente consegue construir conhecimento tanto individual quanto em grupo, trabalhar em grupo, trabalhar a nossa comunicação, porque é preciso que você fale. É como se fosse... É um tipo de avaliação oral, então é importante para desenvolver a nossa fala, a nossa comunicação. Então é muito interessante o tutorial. E além disso, da dinâmica do tutorial, nós temos o TBL, que são... É interessante porque na prática parece como se fosse uma gincana. Primeiro a gente faz uma prova individual, depois reúne vários grupos, faz a mesma prova em grupo e depois a gente vai vendo quem marcou o quê e vai comentando junto com o professor. Parece uma gincana, é divertido, tem hora que é meio tenso porque a gente está sendo avaliado ali também, mas é bom, é uma das partes do método PBL. E além disso, na nossa prática depende muito do ano em que a gente está cursando, se é o primeiro, segundo, terceiro. A gente costuma dizer aqui que o primeiro e o segundo ano são o ciclo básico, que tem as matérias básicas, histologia, anatomia, fisiologia, só que eles são todos mesclados. Todas essas matérias elas são mescladas no que nós chamamos de módulos. Nosso curso ele é organizado não por semestre, não por matéria, mas por módulos. Algumas matérias nós temos ensino que a gente chama de transversal, que é durante todo o ano. Por exemplo, histologia e anatomia são matérias de módulos transversais, durante todo o ano. Só que nós temos módulos. No primeiro ano tem introdução ao estudo da medicina, tem abrangências de ações de saúde, então nós temos módulos. Cada módulo dura em torno de 4 semanas, 8, depende muito, como eu já disse, do ano que a gente está cursando, do módulo que é. Mas assim, a gente aprende pediatria, aprende ginecologia e obstetrícia, tudo em módulos. E dentro de cada módulo, a gente estuda a anatomia daquela situação, a fisiologia, farmacologia, então tudo dentro desses módulos. Então é um ensino integrado. Geralmente, depois dos tutoriais, a gente tem o que a gente chama de conferência, que são como aulas que podem ser ministrados por médicos daqui, pelos nossos professores, ou por algum convidado. Convidados pelos nossos professores para falar a respeito do assunto que a gente comentou no tutorial ou algum outro assunto relevante que não tenha sido discutido durante os tutoriais. Então é muito interessante essa parte. Então essa é basicamente a nossa parte teórica. A parte prática, ela é realizada de algumas maneiras. Nós temos aulas nos laboratórios, tem um laboratório de histologia, de anatomia, de antropometria. Nós temos vários laboratórios com vários materiais muito interessantes, novos inclusive, que a gente começou agora no nosso bloco novo. Logo que eu entrei, a gente tinha um outro bloco, o antigo, e a gente tinha menos recursos. E agora a gente tem muito mais e está muito interessante. Tivemos contratação de novos professores também que eles acrescentaram muito em tudo que a gente tem aqui no nosso ensino. E inclusive pesquisa que nós não tínhamos
tão desenvolvido assim. Hoje nós temos vários trabalhos de pesquisas, vários colegas fazendo trabalhos assim muito relevantes, que eles vão em congressos, representam, é muito interessante. E além dessa parte prática, tem, além disso, os nossos ambulatórios, nós chamamos de ambulatórios, que é quando a gente acompanha os médicos nos seus atendimentos, tanto em unidade básica de saúde, que é conhecido como posto de saúde, quanto no HGR, que é a atenção já secundária e terciária, no Hospital da Criança, no Hospital Materno-Infantil. Então, são hospitais e instituições que a universidade tem convênio e a gente é acompanhado sempre por médicos, sempre sob supervisão, nós temos essas atividades práticas. E é muito interessante porque a gente entende que quando a gente ouve alguém falar a respeito de um assunto, a gente aprende. Mas a gente aprende muito mais quando a gente compartilha esse conhecimento e muito mais ainda quando a gente põe em prática e vê na prática aquilo que a gente já estudou. Então é muito interessante. As visitas às unidades de saúde, elas iniciam desde o primeiro ano aqui da faculdade, que é na matéria que a gente chama de ESC, o módulo que a gente chama de ESC. E nós acompanhamos nas unidades básicas de saúde, os médicos, os agentes de saúde, os enfermeiros, a gente conhece toda a equipe e trabalha ali junto com eles dentro daquela comunidade, a gente conhece a epidemiologia, a realidade daquela comunidade, os agravos em saúde e participa de algumas ações. Isso é interessantíssimo. Assim que a gente se forma, nosso compromisso é agora com a comunidade, né? Então a gente tem que se registrar no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Regional de Medicina, que é o CRM. A gente brinca até que antes de se formar a gente é CRM negativo, né? Que a gente se forma, vai para lá e se torna um CRM positivo. Dentro das áreas de atuação, elas são inúmeras mesmo. Você tem a possibilidade de, já que você se registrou no CRM, poder trabalhar em clínicas particulares ou nas cooperativas ou através de concurso público, enfim. E dentro de várias áreas, você pode já começar a trabalhar ou, se você preferir, fazer alguma residência ou especialização. No caso de algumas residências, elas são de acesso direto ou algumas têm algum tipo de pré-requisito, digamos assim. Endocrinologia, por exemplo, você tem que fazer primeiro a residência de clínica médica para depois você ter acesso à endocrinologia. Mas tem outras residências que elas são de acesso direto. Por exemplo, pediatria, medicina de família e comunidade, clínica médica é uma de acesso direto. Então tem residências que elas têm pré-requisitos e tem outras que são de acesso direto. Cada uma dessas residências, elas têm alguns anos de duração. 2 anos, 3, 5, enfim, dependendo de que área você quer. E além das áreas de atuação mesmo diretamente com o público, você pode trabalhar com pesquisa, com patologia, com imagem, radiologia, pode também trabalhar no Exército, nas Forças Armadas, né, que a gente conhece, na Aeronáutica, enfim, são inúmeras possibilidades e você pode ir para a docência também. E é isso. Vai muito assim da sua afinidade, das suas habilidades. Por exemplo, alguém que quer cirurgia, eu imagino que seja muito habilidoso com as mãos, né? Ou não, ou você pode não ter tanta habilidade, mas querer cirurgia e se empenhar nisso e ser um excelente profissional, acredito nisso também. Mas você perceber em você quais são suas habilidades, o que você gosta de fazer, porque você tem que pensar que é algo que você vai fazer todo dia. E você tem que acordar e ir feliz para esse lugar que você vai. Então perceba suas habilidades e escolha direitinho, mas tem área para todo mundo e é incrível, é realmente apaixonante. Então, a residência médica, ela é mais um tempo de estudo, não é um estágio, é como uma pós-graduação, digamos assim, para ficar mais fácil de entender, é como se fosse uma pós-graduação, mas ela é bem prática, é mais na prática mesmo, de atender, você aprender aquilo e você ter um preceptor, que é um médico, que ele vai lhe orientar a respeito daquilo, vai lhe ensinar a respeito daquilo. É basicamente isso. E geralmente as residências médicas, elas têm uma bolsa de permanência e de auxílio, basicamente, uma bolsa de auxílio para você fazer. E elas são realizadas por universidades também. Então são basicamente 3 divisões, como eu disse, primeiro o ciclo básico, que é basicamente o primeiro e o segundo ano, que a gente tem mais a parte teórica. E a partir do 3º ano a gente tem o que a gente chama de ciclo clínico, que é quando a gente tem a matéria que chama semiologia. A gente aprende a como consultar o paciente, como conversar com ele, entender a queixa principal dele, entender como que a gente vai absorver essa história dele, como que a gente vai conseguir colher
essa história da doença atual, saber da histórico patológico pregresso, histórico familiar. Então, tudo que é importante dentro de uma anamnese, que a gente chama, que é toda essa história e o exame físico, que tudo isso complementado, tudo isso junto, a gente consegue chegar no diagnóstico para saber dar uma direção para o paciente, se é um tratamento, se é uma prevenção, se é uma promoção em saúde. Então, tudo isso é muito importante. Dentro do 3º ano, a gente tem essa matéria semiologia, no 4º ano, a gente desenvolve isso, fazendo visitas aos hospitais dentro dos módulos que eu já tinha explicado antes. E no 5º e o 6º ano, a gente tem o que a gente chama de internato, que são basicamente os anos práticos. Do 1º ao 4º ano é a nossa preparação para o 5º e o 6º, basicamente, que é a parte mais prática, que a gente vai estar mais ativamente nos hospitais, já fazendo parte dos procedimentos junto com os profissionais, sempre ressaltando muito isso, a gente está sempre acompanhado por eles, a gente não pode fazer nada sozinho, porque nós não somos médicos, nós somos estudantes. Então, dentro do Código de Ética Médica, nós temos o Código de Ética Médica para os estudantes, tem o livrinho lá no CRM, tem PDF, para a gente sempre ter em mente isso, nós estamos aprendendo. Então, a gente está sempre acompanhado por eles, e no 5º e o 6º ano são anos práticos. E as nossas avaliações, elas são por habilidades e competências. E a gente é avaliado nisso, e dentro de ser satisfatório ou não, e é basicamente essa divisão do curso. Bom, ponto positivo da medicina, um deles é questão de várias áreas de atuação. Você pode atuar em muitos lugares, fazendo diversas coisas. Você quer trabalhar mais com idoso? Tem espaço para você. Não, eu me dou mais com criança, tem espaço para você também. Ah, eu gosto mais de cirurgia, eu gosto mais daquela adrenalina maior, tem espaço também. Ah, não, sou mais quietinho, tem espaço para todo mundo. Então, acho interessante essa possibilidade de a pessoa desenvolver as habilidades dela de acordo com a afinidade. Então, é muito interessante essa possibilidade enorme que a gente tem. Outro ponto positivo é a questão de que a gente sempre vai precisar de alguém que cuide da saúde das pessoas, né? E é a possibilidade de cuidar e de fazer parte de uma equipe, porque eu acho incrível, o que eu acho incrível da área da saúde em si, falando mais no geral, é a possibilidade de trabalhar em equipe. E sabe aquele trabalho de formiguinha, cada um faz uma parte e a gente vê o resultado incrível no final, então ver o médico fazendo a parte dele, fisioterapeuta, enfermeiro, cada um fazendo sua parte, e no final a gente vê que o paciente ele teve uma boa recuperação e que a família dele também conseguiu acompanhar isso, e que a gente conseguiu cuidar dessas famílias. Isso para mim me encanta muito, essa possibilidade de trabalhar em equipe e ver que, por mais que eu não consiga fazer nada sozinha, mas junto de uma equipe preparada, uma equipe profissional, a gente consegue ter bons resultados. E talvez nem sempre, como a gente vê principalmente nos cuidados paliativos, nem sempre a gente consiga trazer a cura para essa pessoa, mas a gente consegue trazer um alívio e trazer um apoio para essas famílias que, cara, a gente da área da saúde não tá pegando as pessoas no melhor momento da vida dela, sabe? É um dos piores momentos, quando a pessoa tá doente, ela tá fragilizada, tanto o paciente quanto a família, os acompanhantes. Então a possibilidade de fazer parte desse processo, desse processo junto e ajudar de alguma forma, para mim é uma das melhores coisas. E é muito gratificante receber no final do dia, às vezes que a gente está bem cansado, um sorriso, ou muito obrigado, um aperto de mão até, ou um sinal com a cabeça daquele paciente que é mais reservado, mas isso já é muito gratificante e é incrível. Agora, dentro do lado negativo da situação, tem essa questão também, falando mais no geral assim, a área da saúde, eu entendo que outras áreas também, mas como é a minha realidade, é o que eu vivo, eu vejo assim que o tempo, que às vezes a gente passa tanto tempo estudando ou tanto tempo dentro do hospital, que a gente fica, esse tempo que a gente está vivendo ali longe da nossa família. Então abdicar desse tempo com as pessoas que a gente ama, e a gente é humano, né? A gente cansa, então eu acho que é uma das piores coisas pra mim, às vezes minha mãe tá doente em casa e eu não poder ficar lá porque eu tenho que estar no hospital, fazendo o estágio e tudo mais. Mas, enfim, é uma coisa que a gente aprende a lidar com o tempo, a gente aprende a contornar a situação. E também a questão da pressão, né? Porque, como eu falei, a gente está participando de um momento muito importante da vida das pessoas, então é muita responsabilidade. Então isso pode ser um ponto positivo, mas um ponto negativo também, porque a gente tem que ter muita estabilidade emocional
para saber lidar, porque é muita responsabilidade, você tem basicamente a vida da pessoa nas suas mãos ali, você está sendo responsável por aquilo. Então, é um ponto negativo se a gente não souber ter esse equilíbrio. E não é uma coisa que a gente adquire de uma hora para outra, é um processo. A gente aprende desde antes, lá no vestibular, durante a faculdade, depois da graduação, é um processo contínuo, que a gente vai aprendendo a ser mais paciente, ser mais centrado naquilo que a gente está fazendo. E é como uma frase que eu gosto muito, ela fala assim que a gente tem que conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, a gente tem que ser sempre uma alma humana. Então, ter responsabilidade na nossa técnica, lógico, aprender tudo que a gente puder, mas nunca perder a sensibilidade de cuidar do outro e de estar lá com ele. Bom, de algo assim um pouco diferente que eu vejo que tem no nosso curso e tem, eu acho que no curso de enfermagem que eu já vi, é o que a gente chama de ligas acadêmicas. São grupos de estudantes que se reúnem por determinados interesses. As ligas, elas são regulamentadas, tem tudo direitinho dentro da coordenação do nosso curso, tem regulamentos nacionais, enfim, são grupos de estudos, basicamente, de alunos que se relacionam por algum interesse em comum, digamos. Ginecologia e obstetrícia, tem a liga acadêmica de clínica médica, de cirurgia, enfim. E essas ligas, elas se baseiam num tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, eles procuram ter atividades que participem disso e que façam os alunos terem uma interatividade maior, que eles busquem conhecimento juntos. Então, é muito interessante. A maioria delas tem perfil no Instagram, no Facebook. Eu acho que seria mais interessante vocês procurarem direitinho para ver o que é cada uma mais especificamente. Eu acho que fica mais enriquecedor. Outra coisa que é bem interessante também é a IFMSA, que é uma associação internacional de um estudante de medicina, é uma ONG, e ela tem diversos comitês, Direitos Humanos e Paz, Saúde Pública, o Comitê de Educação Médica, de Educação Sexual e Reprodutiva, incluindo HIV e AIDS, e o Comitê de Intercâmbio, tanto nacional como internacional. E é muito interessante porque eles têm diversas atividades que incluem essas áreas em específico. Eles têm uma atividade muito legal que eu acho que é o Hospital do Ursinho, que eles recolhem brinquedos de pelúcia, ursinhos mesmo, enfim, bonecos, e eles vão para uma instituição, pode ser um abrigo ou uma escola, e eles pegam as crianças daquela comunidade e fantasiam elas de médico e de acompanhante, e elas vão participando daquele momento com o bichinho deles para que eles percam o medo de ir ao médico, percam o medo de tomar vacina. Então é muito interessante, todo ano tem, é muito legal. Outro projeto também da IF chama Sensibilizarte, que é um projeto que alunos eles vão aos hospitais e fazem visitas. Tem 4 frentes de atuação: musicoterapia, palhaçoterapia, artesanato e contação de histórias. Então, dentro dessas áreas de atuação, as pessoas vão, fazem visitas aos hospitais e dentro disso eles trabalham a humanização, o contato com os pacientes, eles trabalham a relação do profissional com o paciente, eles também atuam com os profissionais que estão de plantão e é muito legal, o trabalho deles também é muito interessante. E o legal do Sensibilizarte é que não participam só estudantes da medicina, mas tem também estudantes de enfermagem e psicologia que estão dentro do projeto mais em si mesmo, do núcleo, digamos assim, de organização. E além disso, estudantes de outras áreas também podem participar, qualquer curso mesmo, contanto que seja de ensino superior, pode ser geografia, geologia, nós já tivemos pessoal da história, do direito, de engenharia civil, engenharia elétrica, enfim, abre também vagas para esses cursos para eles poderem ver a realidade, poderem participar desses projetos, é muito interessante e é isso. Bom, estamos agora no quadro Mitos e Verdades, eu tô bem curiosa para as perguntas que eles prepararam e vamos lá? Bora. Tá. A primeira de todas é aquela coisa, né? Se você quer medicina, tu vai ter que estudar muito, tu vai ter que ser nerd. A pessoa que quer fazer medicina, ela tem que ser nerd?
Olha, não ser nerd, mas você precisa gostar de estudar. Porque é um curso assim, que a gente precisa estar constantemente estudando, e mesmo depois que a gente se forma, tem os cursos de atualização, para a gente sempre descobrir o que tem de novo e o que a gente pode usar de instrumento ou de estratégia. Então, precisa gostar de estudar, não necessariamente ser nerd, mas ser esforçado. Uma outra pergunta também, isso é bem interessante. Quem escolhe medicina, alguns, pelo menos alguns estão lá, tipo, querem um retorno financeiro, né? Porque a gente sabe que a carreira é muito boa, ela nos proporciona isso. O retorno financeiro de quem está estudando medicina, ele demora para vir? Porque a gente sabe que são 12 semestres, né? São 6 anos. E aí? Olha, então, tem os colegas que ganham já muito bem, que a gente escuta, né, aquelas histórias desde o início. Mas aí você tem que perguntar quanto tempo por semana essa pessoa trabalha, quantas horas. Então, assim, para você ter um retorno, você quer um retorno grande e rápido, vai ralar muito. São muitas horas de plantão, muitas horas de abnegação mesmo. Então, se você trabalhar muito plantão, tem que ver até onde você aguenta e se isso vai ser saudável para você. Mas dependendo, assim, o retorno vem rápido. Mas tem que cuidar, né? Cuidado. Cuidado com a saúde. Tá. A próxima pergunta é, a medicina, ela é só para os ricos? Então, não é. A gente sabe que durante toda a história do Brasil foi assim. Mas, hoje em dia a gente tem as cotas, que elas são por renda, se você é de escola pública, se você tem uma renda superior a 1,5 salário mínimos ou uma renda inferior, então a gente consegue, digamos assim, competir com gente que está no mesmo nível que a gente. Então não, medicina não é só para os ricos e tem espaço para quem quiser participar. Durante o curso a gente tem que ter alguns materiais, mas assim, a gente consegue se virar, tem algumas bolsas em relação a ensino de pesquisa e aí o pessoal consegue se manter com essas bolsas, tem a bolsa de permanência também, então assim, a gente consegue se virar. Livros a gente tem na biblioteca, a gente pode conseguir em PDF também, mas, enfim, a gente tem tudo aqui. Não, medicina não é só para os ricos. Uma pergunta que é minha pessoal, né? Que eu sempre falava para as pessoas, não, eu vou fazer medicina por 2 razões. Primeiro, que eu não passava. A segunda é porque eu não teria coragem de abrir uma pessoa, costurar uma pessoa. O estudante de medicina aqui na Federal, ele tem que passar por isso? É realmente necessário? Eu tenho que meio dar uma evitada assim e trabalhar numa área assim mais de social, não sei como é que pode dizer isso. Olha, então, como a gente se forma médico generalista, a gente vai entrar em contato sim com algumas áreas que mexem com sangue, que precisam costurar pessoas. A gente precisa disso para o nosso currículo, são habilidades e competências que a gente tem que ter. Então, infelizmente ou felizmente, né, a gente precisa passar por isso. Mas assim, tem que ver que não é pelo resto da vida. É um momento que a gente vai passar e é isso. Você consegue superar. Porque se medicina é realmente uma coisa que você quer, por mais que você queira uma parte, digamos assim, mais clínica, né, que não mexe com cirurgia nem nada disso, é um momento que você vai conseguir passar e superar esse momento de cirurgia e tal. Entendi. É um período. E aí... Outra pergunta. Você já viu alguém morto? Aqui, Vai parar de ver? a foto dela. Outra pergunta. A pessoa que ela termina de se formar em medicina, ela já pode ser chamada de doutora? Amigos, vamos conversar sobre isso. Doutor é quem faz doutorado, né? Então a resposta é isso. Não. Entendi. A gente tem uma formação cultural, assim, é cultural, as pessoas chamariam assim, mas não exige isso não, que é feio, ó. É feio, porque a gente não é doutor, a gente não fez doutorado. Então assim, não exige isso de ninguém. Se a pessoa falar por respeito, por consideração, beleza, mas não exige não, que é feio. Então é isso aí, nós já falamos tudo, né? O que a gente estava com dúvidas, que vocês também podem ter dúvidas sobre o curso. E qualquer coisa, vocês podem mandar uma mensagem pra gente, outro mito ou verdade, e ela vai responder, né? Em uma outra hora. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, foi basicamente isso. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, ter contribuído de alguma forma. Se vocês ainda quiserem saber alguma coisa, deixa aí nos comentários, os meninos podem responder, ou eu também, mas assim, fiquem bem à vontade. E para você que ainda está nessa fase de vestibular,
Uma das coisas essenciais que eu tenho para dizer é não desista, porque estudar, eu sei que vocês estão estudando bastante já, devem estar se dedicando muito, então é basicamente isso, não desistam, continuem, persistam, porque é muito importante, como eu já falei durante o vídeo, tudo isso que vocês estão passando tem um motivo, tem um porquê, vocês estão amadurecendo como acadêmicos, como ser humano, e tudo isso faz parte. Persistam, se tiver alguma dúvida no que eu puder ajudar, contem comigo. E é isso. Sejam bem-vindos à medicina. Se você não se identificou, eu acredito que você vai se identificar com algum outro curso, fica à vontade também, porque você tem que estar feliz com aquilo que você faz. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau!